Olha só, pessoal, já dando pontapé inicial no programa de hoje, que está caprichado para vocês, indo rumo a Belém com imagens, porque estamos às vésperas da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Inclusive, a capital paraense já está agitadíssima, polêmicas para tudo que é lado, falas mais controversas ainda. Aliás, o presidente Lula, que você consegue perceber no canto direito do seu televisor, sancionou o projeto de lei que transfere temporariamente a capital federal de Brasília para Belém, entre os dias 11 e 21 de novembro. E olha, falando do presidente, ele já está por lá há alguns dias, está aproveitando a agenda para fazer muitas reuniões bilaterais e também disparando algumas falas unilaterais, se é que vocês me entendem. Mano Ferreira, o que você me acha? O que você acha da performance do presidente Lula e também de Belém por enquanto? Olha, Marinho, a performance do presidente Lula tem sido problemática nos últimos dias, né? Desde aquela declaração no exterior de que traficantes, na verdade, são vítimas dos usuários, parece que o salto alto chegou de forma importante. A arrogância está causando uma reversão daquela ventania positiva que o governo Lula vinha tendo desde a implementação das tarifas do governo Trump. Parece que agora, depois de ter visto a oposição, especialmente Eduardo Bolsonaro, fazer diversos gols contra para favorecer o governo Lula, parece que o próprio presidente Lula quer retribuir, fazendo diversos gols contra para favorecer a oposição. E o presidente tem encontros com representantes da União Europeia, da China, enfim, várias autoridades, chefes de Estado, corpos diplomáticos rumo ao norte do nosso Brasilzão. Mas, claro, tem já um longo rastro de polêmicas e uma expectativa grande, até porque um evento dessa dimensão, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, já diria o falecido tio Ben do Homem-Aranha. Como diria... grande fonte, né? Sabedoria popular. Não resisti. David de Tarso. Tio Ben, tá certo ou tá errado? Deixa eu me recompor depois dessa. A pergunta tá difícil, é essa. Tem essa referência? Vamos ver, então, vamos ver a idade. Você preferiu o quê? Que eu falasse, já disse Clarice Lispector? Ficaria mais fácil? Olha, é bom que toda frase de efeito vem sempre assinada com Clarice Lispector, você pode agora usar essa. Mas o fato é o seguinte... Na verdade assim, o Homem-Aranha poderia ter colocado uma teia ali na boca do nosso presidente para não falar tanta baboseira como foi pronunciada em relação à última fala dele, né? Falando sobre a mega operação do Rio de Janeiro, porque isso só cria um ambiente de cada vez mais polarização. Eu acho que a gente até tem, né, Marinho, a fala do presidente para trazer ao longo do programa aqui. Inclusive, a gente já está preparando a fala aqui da produção. A produção já está aqui a todo vapor, já deixando engatilhada essa fala a título aqui de contextualizar aqui para nossa audiência e logo mais estaremos aqui trazendo para vocês. Mas, de qualquer forma, sua expectativa, seus principais destaques, Mari Cantarelli. Eu não vou... Acho que quando já está tudo dito, a gente não precisa repetir. Então, eu concordo. Eu acho que o presidente tem que se controlar um pouquinho no que tem dito. Vamos repercutir aí esses assuntos. Tá ficando cada vez mais complicado. Fez gol contra e não precisava. Alguns. Concordo. Alguns. É aquela tendência, né, doutora Priscila Silveira? Parece que quando o Lula começa a navegar em águas calmas, tendo o favoritismo... talvez até o controle da narrativa, aí sim que os haraquiris, pesquisem haraquiris, né? Políticos, suicídios, sincericídios começam a vir em série. Mas, claro, tá com esse palco, e ele é experiente para poder, de alguma forma, neutralizar a imagem dele novamente. É um jogo muito dinâmico, né? Sua expectativa? Exatamente, Marinho, principalmente por ele ser uma figura ali máxima, né, do nosso país. Eu acho que ele não poderia ter dito a respeito da forma como ele disse, tendo em vista que, olha o que ele disse, né, que a decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança, houve uma matança. Aqui eu só quero esclarecer que realmente existiam ali ordens, né, mandados de prisão, mas quando a polícia é recebida com armamento até os dentes, como ali sinalizou, nada obsta, a legislação brasileira permite, não é, que se faça o revide, e esse revide é legal. Então, aqui, só para esclarecer que realmente muitas pessoas morreram, a gente, né, se é ordem de prisão, a prisão deveria ser efetuada, mas nem sempre, quando vai se efetuar uma prisão, Marinho, os bandidos, os meliantes, recebem a polícia com flores, como foi e está sendo sinalizado. Inclusive, ele disse que vai apurar a forma como foi feita
a perícia nesses corpos, plenamente possível mesmo de se apurar, enfim, porque há a notícia de que teria tido execução, facadas, enfim, o que não é muito corriqueiro na forma como houve ali a inserção, né, a progressão dos policiais, não é muito corriqueiro, não estou dizendo que eles não possam ter feito, longe de mim, mas não é muito corriqueiro a polícia, naqueles, né, ditames ali do que foi feito, parar para esfaquear alguém. Eu acho que, não estou dizendo que não foi, né, mas como ele está dizendo aqui que foi uma matança, parece que os policiais entraram na comunidade já querendo ceifar ali a vida daquelas pessoas. E não nos parece, né, crível que tenha sido isso. E se foi, vai ser apurado dentro dos ditames legais. Então eu acho que ele se excede, né, como um chefe de governo, dentro de uma coisa importante aí, falar nesses moldes, né, dizendo que a polícia, falando do trabalho da polícia, e não vi também ele se solidarizar com nenhuma morte. Posso estar errada, né, dos policiais. Ditado, né, já que a gente está falando tanto de ditado, esse não é do tio Ben, Marinho, mas o exemplo arrasta. Foi implementada a GLO, né, que estabelece que o governo federal vai tomar conta da segurança pública em Belém do Pará. Então, após a COP30, quais ações vão ser feitas também? Porque o governo federal agora tem essa possibilidade. Claro que no meio de um evento tão importante como esse, com diferentes nações, não é pertinente você realizar incursões nas áreas dominadas, mas tem muitas áreas dominadas pelo Comando Vermelho que tem atuado. Lá tem uma disputa de facções, mas principalmente o Comando Vermelho tem atuado em Belém do Pará. Então, já que a proposta do presidente, trazendo a COP para Belém, é de realmente deixar um legado para a cidade, demonstrar para o mundo como que é a região amazônica, deveria também demonstrar como que é uma operação bem-sucedida, de que forma que é realizada, então, uma incursão bem-sucedida, para que esses territórios, então, sejam retomados e, dessa forma, o enfrentamento ao crime organizado seja efetivo. E acho que também tendo um papel aí muito mais de questionar, talvez, a transparência, que é o que está sendo feito, e acompanhar o processo da devida, né, forma, do que, na verdade, instigar ainda mais esse cabo de guerra, de transformar essa tragédia que está acontecendo, que já acontece há tantos anos, né, que é o Comando Vermelho, as facções dominando, né, o nosso país, e o presidente entra muito menos com solução e muito mais com esse cabo de guerra, transformando isso em plataforma política. E isso é o que mais me impressiona, porque o Lula, às vezes, parece que é um ombudsman do próprio governo. Como se ele não fosse o principal líder político das últimas décadas e, portanto, corresponsável pelo Brasil viver essa situação atual de ter determinadas parcelas do nosso território que não têm a nossa soberania, que não respondem à Constituição, mas à lei do crime. E isso é banalizado e normalizado, e o presidente, às vezes, vem a público fazendo declarações assim, como se não fosse com ele, como se ele não tivesse corresponsabilidade por ter sido o principal líder político nas últimas décadas no contexto em que o Brasil chegou nessa realidade. Então, ele também deveria ter liderança para, ocupando a posição de presidente da República como ocupa, trazer soluções concretas para a população que vive sob o jugo do crime organizado. E nesse momento a gente percebeu ali a presença do presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, o Sidi Ould Tah, ele que é a primeira reunião bilateral dentre tantas que o presidente Lula terá ao longo do dia de hoje. Presidente do Congo, de Honduras, de Comores, a própria, enfim, a presidente ali da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, mais adiante, presidente da Finlândia estará presente também. Agora, claro, as duas ausências mais sentidas e percebidas que o próprio presidente Lula teve que, de alguma forma, endereçar. Claro, Donald Trump pelos americanos, Xi Jinping pelos chineses, mas ele vem afirmando que pelo menos 53 chefes de Estado, 46 ministros, vários organismos internacionais se farão presentes ali em Belém, e tudo aquilo ali no Museu Paraense Emílio Gueldi, né, que é um dos principais centros de pesquisa. Primeiro, é o primeiro museu ali da região amazônica, o segundo mais velho do Brasil e associado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, um grande centro de pesquisa ali da questão da bioeconomia, questão social, cultural da Amazônia. Só em termos de contextualização, essa é a agenda do presidente, mas, claro, pressão total, absoluta por lá.